Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, é o diabetes. Quase 10% da população do nosso estado foi diagnosticada com diabetes durante o ano 2022, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O número é alto e é preciso conscientizar a população sobre os riscos da doença. Por isso, no mês que é celebrado o Dia Mundial do Diabetes, o Saúde e Algo Mais conversa com 3 profissionais especialistas no assunto, para te ajudar a entender, mas sobretudo a se proteger contra essa doença. Eu recebo agora a endocrinologista Lara Rubio. Bom dia, Lara. Bom dia, Ricardo. Prazer, tudo meu. Recebo também a nutricionista Bruna Rafacho e a enfermeira Daniela Monte. Bom dia, Daniela. Bom dia, Bruna. Bom dia. Prazer receber vocês 3 para falar de um tema tão importante. Afinal de contas, né, a gente tem aí uma prevalência muito elevada da doença no nosso país, não é, Lara? Isso mesmo, Ricardo. Extremamente alta. Agora, quais são as principais causas do diabetes? Bem, se a gente for considerar o diabetes mais prevalente, mais comum, que é o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que vai afetar principalmente os adultos a partir de 35, 40 anos de idade, a principal causa hoje se chama estilo de vida. Então nós temos o principal motivo. Então a gente tem, na verdade, a questão da genética. Então existe uma predisposição genética e associado a isso o estilo de vida que esse indivíduo está inserido. Então, o que seria esse estilo de vida? Os hábitos alimentares não saudáveis, o sedentarismo, sobrepeso e obesidade, que também é extremamente prevalente hoje no nosso país e a nível mundial, e outros fatores também, como a questão de hipertensão, colesterol, triglicérides aumentado. Então, são fatores de risco também para esse diabetes tipo 2. Agora, Bruna, esse aumento do número de casos no mundo tem trazido grandes preocupações. Além disso tudo que a doutora Lara colocou para a gente, tem algo a mais que você gostaria de ressaltar como fatores importantes aí para essa elevação dos casos de diabetes? Sim, como a doutora Lara bem mencionou, a gente tem uma combinação de fatores muito importante. Então, são fatores ambientais e fatores individuais. E a minha área de atuação é alimentação, e então a gente sempre ressalta os padrões alimentares. Então, quando a gente fala de diabetes, é muito comum as pessoas associarem só o açúcar a essa questão. E, na verdade, a gente vem com a modernização apresentando um padrão alimentar em que a gente está deixando hábitos culturais, em que a gente deixa de consumir alimentos naturais, o nosso querido arroz e feijão, que é uma marca, né, do Brasil. E esses alimentos têm componentes muito protetores e muito benéficos para o nosso organismo. Então, aliado a todas essas questões, a gente ressalta aí o papel da alimentação e essa perda da nossa identidade cultural do ponto de vista alimentar também. Ainda falando sobre alimentação, obviamente, tem um estudo de Harvard demonstrando aí uma relação da carne com o diabetes tipo 2. Você pode explicar para a gente? Sim, esse estudo saiu na semana passada. Causou bastante rebuliço, né, no meio científico, porque foi um estudo que trouxe a questão da carne, não somente a carne processada, que já era bem conhecido para quem é da área. Normalmente, o consumo de embutidos, linguiça, presunto, hambúrguer, que é o que a gente chama de processado, muito industrializado, já era bem conhecida a relação com as doenças crônicas no geral. Esse estudo trouxe a questão da carne in natura também, que seria a carne mais próxima do que a gente tem na natureza, vamos dizer assim. A causa exatamente não se sabe. Esse estudo não avaliou a causa, foi um estudo de coorte, que é um estudo que acompanha um grande número de pessoas ao longo do tempo. E aí o que eles viram? Que as pessoas que desenvolveram diabetes, então acompanharam um grupo de pessoas por muito tempo, naquele grupo várias pessoas desenvolveram diabetes e essas que desenvolveram tinham um consumo maior de carne vermelha em relação àquelas que não apresentaram a doença. Então isso trouxe um alerta mostrando que a gente precisa moderar. Perfeito. Agora, Daniela, você é enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde, responsável pela linha de cuidado do diabetes. Qual é o cenário da doença aqui no nosso estado?
Bom, o cenário é bastante alarmante. Hoje, aqui no estado, equivale a 7,11% de pessoas com a condição crônica de diabetes. É algo bastante preocupante. Sim. E essas pessoas têm procurado ou têm à disposição uma estrutura de saúde que atenda às demandas da população? Sim, quando a gente fala em saúde pública, né, a gente tem que pensar no atendimento do SUS, né? Então, assim, qual que é a porta de entrada? É a unidade, né? Então, assim, essas pessoas, esses pacientes, eles têm o primeiro atendimento nessa unidade e é importante realizar a estratificação dessa condição, né? Até tratando de uma forma correta para poder evitar possíveis complicações mais para frente. Com certeza, esse é o principal ponto. Mas antes de falar das complicações, Lara, tem uma idade mais frequente para que a doença apareça? E quais são os sintomas mais comuns aí da doença? Então, com relação ao diabetes tipo 2, que é esse que mencionei anteriormente, em geral, a partir dos 40 anos de idade, é mais comum. E o diabetes tipo 1, que é menos prevalente, vai afetar as crianças e os nossos jovens, os adolescentes. E com relação à questão de sintoma, em geral, no diabetes tipo 2 é uma doença que, na maioria das vezes, ela é assintomática. Bastante Aí mora o grande perigo, né? bastante silenciosa. No diabetes tipo 1, a gente já tem mais pessoas, mais crianças, né, adolescentes, que apresentam sintomas, né, da deficiência total de insulina. Então, abrem um quadro com complicações agudas, uma cetoacidose, por exemplo. Então, assim, é muito mais fácil da gente considerar o diagnóstico nesses casos. No diabetes tipo 2, não. A gente precisa pensar nos fatores de risco, a gente precisa fazer também estratificação para esses indivíduos acima de 40 anos que têm história familiar de primeiro grau de diabetes tipo 2, que estão acima do peso ou têm outros fatores de risco também associados. Ótimo, a gente vai fazer um intervalo, depois volto para continuar essa nossa conversa, falar um pouco sobre diagnóstico, tratamento, e aí o tratamento vale para vocês três aqui. Já voltamos. Sua família precisa de cuidados médicos especiais? A KZT é referência em levar melhor tratamento multiprofissional para sua casa. Ser tratado em casa ajuda a preservar a dignidade dos pacientes com maior autonomia. Conheça os nossos serviços. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas.
O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Higienização hospitalar e de clínicas médicas é com a JB Limpeza e Conservação, a única do estado com padrões de qualidade e excelências certificados pela ONA. A JB é referência em protocolos de limpezas para empresas de saúde. Investimos continuamente em equipamentos modernos e capacitação da nossa equipe para oferecer segurança aos pacientes e satisfação aos nossos clientes. A qualidade de seu atendimento começa pela limpeza. Conheça a JB e garanta profissionalismo e facilidade no seu dia a dia. Ligue 67 32 22 17 23. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Estamos hoje conversando sobre diabetes. E a gente recebe aqui 3 profissionais altamente capacitados para falar do tema. A doutora Lara Rubio, que é endocrinologista, a Bruna Rafacho, que é nutricionista, e a Daniela Monte, que é enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde. Diagnóstico do diabetes, como é que a gente faz? Bem, então, como foi falado anteriormente, né? Então, uma doença silenciosa. O diagnóstico, ele é laboratorial. Então, depende, sim, de exames. Então, nós temos... A gente pode inferir que o paciente tenha diabetes através de uma simples picada, que é chamada ponta de dedo, que pode, na verdade, nos nortear, orientar a realizar um exame laboratorial para a gente poder confirmar um diagnóstico de diabetes. Então, o diagnóstico laboratorial propriamente dito, ele é feito quando existem, então, algumas situações. Como que a gente faz? Uma glicemia de jejum que esteja maior ou igual a 126, em 2 ocasiões, uma hemoglobina glicada que representa para a gente uma média ponderada da glicose nos últimos 3 meses, que esteja maior do que 6,5. Ou então, se o indivíduo estiver sintomático, urinando muito, perdendo peso, tomando muita água e fizer uma glicemia aleatória a qualquer momento, acima de 200, também confere o diagnóstico de diabetes. Falando em diagnóstico, a gente tem que falar também em tratamento. E aí, vou começar com a Bruna falando da prevenção, dos cuidados, para que a gente evite o aparecimento da doença. A gente vive um momento onde há uma epidemia de diabetes, de obesidade no Brasil. Há a questão do sedentarismo. E aí eu gostaria que você falasse o que é que dá para fazer para evitar o aparecimento da doença.
Sim, é muito importante a gente pensar exatamente nessas medidas de estilo de vida. Então, ó, no primeiro momento, vamos falar fazer atividade física, vamos cortar determinados alimentos. Então, a gente muitas vezes se depara com alguns terrorismos, né? Mas, na verdade, é importante a gente monitorar o nosso próprio comportamento, muitas vezes, e identificando as pequenas melhorias que a gente pode fazer. Então, a atividade física não é só ir para a academia. Então, a gente pode mudar pequenos hábitos de incluir uma caminhada. Às vezes a gente fala dentro do consultório ou dentro da sala de aula, às vezes descendo um ponto de ônibus antes. A gente sabe que os estudos mostram que você ser ativo tem o mesmo impacto de você fazer uma atividade física programada. Eu não sou habilitada para indicar exercício físico, eu sou nutricionista, Claro. mas essa mudança de estilo de vida é muito importante. Então, o indivíduo se movimentar mais, você já tem melhora do funcionamento do açúcar no sangue, né? Que o diabetes está associado com a utilização do açúcar. Do ponto de vista alimentar, pequenas trocas que a gente pode fazer. Então, a gente tem um ditado também que diz: descasque mais e desembale menos. Então, a gente fazer algumas trocas por alimentos. Esse é muito verdadeiro, né? Pois é. Então, depender menos de pacotinhos, de caixinhas e incorporar hábitos naturais já faz uma grande diferença na questão da glicemia, que é o açúcar no sangue, e também no aporte de vitaminas, de nutrientes, de compostos bioativos que esses alimentos trazem. Posso te fazer uma pergunta? Fruta ou suco de fruta? A fruta. Ótimo. Essa é importante, né? Tem tido Sim. vários debates a respeito disso, né, Lara? Muito. Daniela, me fala uma coisa. A Secretaria de Saúde tem feito, ou tem orientado a respeito da prevenção? E nesse momento, né, onde a gente vai celebrar o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, tem alguma atividade programada? Sim, o papel da secretaria é conscientizar a população, né, e dar um suporte para os 79 municípios do estado, orientando, né? Isso, dando orientação. E assim, na semana, porque o Dia Mundial é o dia 14 de novembro, né? Então, nós vamos realizar a coordenadoria de doenças crônicas lá na Secretaria do Estado de Saúde, vai realizar a Semana Estadual de Mobilização do Cuidado para Diabetes. E vamos iniciar primeiro com o lançamento do curso de capacitação de diabetes mellitus e hipertensão arterial para os 79 gestores dos municípios do estado e para os profissionais da saúde. Esse objetivo é auxiliar nós, o Estado, para a construção da linha de cuidado, né? Para a gente ter um diagnóstico, para ver como que está o Estado, né? Então, a gente tem uma parceria com o Observatório de Condições Crônicas e Alimentação da UFMS, estamos juntas, e com a Escola Gov. Então, esses cursos, eles serão inseridos na plataforma da Escola Gov. Ótimo. Também iremos realizar um webinário falando sobre a temática, né, com participação dos palestrantes lá do Ministério da Saúde e da Beneficência Portuguesa. Iremos finalizar com o Tereré Filosófico, que é um projeto da ASMAN, que será uma roda de conversa bem descontraída. Então, a gente quer fazer um ênfase com os determinantes sociais, trabalhando a promoção e prevenção da saúde, diabetes e as demais doenças crônicas. Excelente. A gente vai para mais um intervalo e aí sim a gente vai falar sobre tratamento medicamentoso. Tá bom, Lara? Tá ótimo. Já voltamos. Fiquem com a gente. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames.
Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Clínica Hortus é referência em pronto atendimento e urgência em ortopedia. Fale conosco e saiba mais sobre os nossos serviços e especialidades. Atendemos vários convênios. Clínica Hortus, seu atendimento sem espera, rápido e de qualidade. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com uma equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Higienização hospitalar e de clínicas médicas é com a JB Limpeza e Conservação, a única do estado com padrões de qualidade e excelências certificados pela ONA. A JB é referência em protocolos de limpezas para empresas de saúde. Investimos continuamente em equipamentos modernos e capacitação da nossa equipe para oferecer segurança aos pacientes e satisfação aos nossos clientes. A qualidade de seu atendimento começa pela limpeza. Conheça a JB e garanta profissionalismo e facilidade no seu dia a dia. Ligue 67 32 22 17 23. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje conversando sobre diabetes. A gente recebe a doutora Lara, que é médica endocrinologista, a Bruna Rafacho, nutricionista, e a Daniela Monte, que é enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde. Lara, tem muita coisa nova no tratamento medicamentoso do diabetes, né? Muita, Ricardo. Dá para você falar um pouco para a gente? Então, na verdade, assim, são vários tratamentos. Então, se a gente for... Tipo 1, a gente tem, na verdade, as insulinas cada vez mais modernas. A gente tem outras bombas de insulina também, que chegaram. A gente tem os monitoramentos glicêmicos também, que estão cada vez mais tecnológicos. E se a gente for falar de diabetes tipo 2, que é aquela pessoa que vai iniciar, na grande maioria das vezes, o tratamento com uma medicação oral, um remédio, né, via oral. Então, a gente tem medicamentos, desde os mais simples, vamos dizer assim, que já existem há muito tempo, como a metformina, que, né, nós temos aí, ela é histórica e ela continua sendo usada, tá? Então, nós prescrevemos muito metformina, ela tem grandes indicações, até medicações mais modernas, em que a gente, além de a gente melhorar o controle da glicemia, estabilizando as glicemias, a gente consegue também promover a prevenção da doença cardiorrenal. Perfeito. Então, promovendo também fazendo uma prevenção daquilo que é mais comum no diabetes, que mais mata paciente com diabetes, que é a doença cardiovascular. Que são as complicações, né, da doença. Isso. Né? E as insulinas, né, que têm sido inclusive usadas para tratam o diabetes, mas também acabam trazendo aí benefícios no combate à obesidade.
Isso, então na verdade não são bem as insulinas. Sim. Então aí a gente tem os chamados análogos de GLP-1, Perfeito. Que é uma classe terapêutica que tem mais ou menos já 10 anos aí de Perfeito. Mercado, que são utilizados a princípio somente para diabetes tipo 2, então os adultos com diabetes tipo 2, e já temos também liberação para a partir de 12 anos, no caso a liraglutida, ela pode ser Perfeito. Utilizada a partir de 12 anos, naquelas crianças que têm diabetes tipo 2 e que estão obesas. Então, assim, a gente tem aí, na verdade, é altamente revolucionário. Por quê? Porque a gente consegue controlar tanto as glicemias, tanto o diabetes, quanto promover um controle também da fome, do mecanismo de fome e de saciedade no hipotálamo, que é o centro de fome no cérebro, fazendo com que essa pessoa diminua bastante as suas porções, fique satisfeita mais precocemente, e aí a gente consegue uma redução de peso significativa. O grande, porém, aqui é a questão de que o uso deve ser sempre feito sob supervisão médica, orientação. Tem acontecido alguns problemas em relação a isso. Muitos problemas, Ricardo, pelo uso indiscriminado da medicação que ainda é vendida sem prescrição. Fala pra gente, quais os riscos de se usar de forma indevida, né, esses análogos do GLP-1? Sim, então muitas pessoas chegam no consultório. Eu fiz uso da medicação Ozempic, por exemplo, que está bem em voga hoje. Verdade. Fiz uso da medicação porque meu vizinho usou, eu tenho um parente que usou e ficou bem, foi no balcão da farmácia, conseguiu comprar, porque realmente tem um livre acesso, sem prescrição, não exige retenção. É até surpreendente ainda, né, esse livre acesso. E aí começa a usar de forma errada, né, não faz o escalonamento, não aumenta a dose de uma forma progressiva, sob orientação médica, e tem muitos efeitos colaterais. Então, dentre os efeitos colaterais, os principais são os gastrointestinais, que são os enjoos, até vômitos, e as alterações intestinais, como a prisão de ventre ou então até mesmo a diarreia. Porém, nessas pessoas, eles são mais exacerbados, justamente por usarem de forma errada desde o início. E aí, infelizmente, a medicação acaba ficando, vamos dizer assim, as pessoas começam a falar mal de uma medicação que é um grande recurso que a gente tem. Tem que sempre ser utilizado da melhor forma, da forma mais correta. Bruna, paciente com diagnóstico de diabetes, tratamento medicamentoso, muita gente fala assim, olha, eu não posso mais comer arroz, eu não posso mais comer pão, eu não posso mais comer massa, não posso comer nenhum tipo de doce, 0. Aí muita gente fala assim, mas eu vou comer o quê? Né? Pois é, como eu falei no começo... Tá certo isso? Pois é, o açúcar é o grande vilão, né? Então isso já é um conhecimento comum. E os carboidratos entraram nesse grupo também. Carboidratos, para quem não sabe, né, são aqueles alimentos que fornecem muita energia e que são convertidos facilmente em açúcar. Então a gente tem aí o pão, o macarrão, o arroz, mandioca, batata, que são alguns exemplos mais comuns aqui para nós. São alimentos que normalmente têm a capacidade de aumentar o açúcar no sangue de maneira mais rápida, mas não é só isso que aumenta o açúcar no sangue. Então, é muito importante no acompanhamento da alimentação procurar o profissional para que seja colocada a alimentação de uma forma organizada para evitar esses picos de açúcar no sangue. Que é uma alimentação regrada para ser um importante aliado ao tratamento, para evitar, como a doutora falou, a hemoglobina glicada, ela vai marcando ali as nossas células, né? Aquele açúcar constantemente elevado vai marcando a célula de pouquinho, e aí isso pode levar a complicações. Então, a alimentação ela é muito importante para isso. Quando você entra com as frutas, com os legumes, as verduras que têm muitas fibras, esse açúcar também aumenta de maneira mais lenta. Então, é importante que a alimentação seja muito bem variada. Não adianta só cortar alimentos, é importante fazer uma composição adequada. Olha, é fundamental, equilíbrio, né, e sempre buscar a orientação de profissionais capacitados para isso. Né, isso é fundamental. Eu quero agradecer muito, Lara, né, a Bruna e a Daniela, pela presença aqui no Saúde Algo Mais, falando de um tema tão importante. Obrigado, Bruna. Obrigada, Ricardo. E obrigado a vocês, todos que nos acompanham diariamente na TV MS Record. A verdade é que a gente trabalha sempre para levar informação da melhor qualidade. E é por isso que a gente tem sempre entrevistados ou entrevistadas, como no dia de hoje, altamente capacitadas. Tá bom? Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.